Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu estou bem. Então vamos lá para mais um dia de leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples? Já aproveito para agradecer aos inscritos no canal, agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele traz esse convite para que a gente se conheça, né, ao âmago. Sim, aquilo que vai ser propriedade de cada um, a sua própria conquista. No sentido de entendermos realmente o que se passa conosco em todos os aspectos da saúde do ser. Então não só esse físico, né, esse corpo que é tangível, que é visível, mas mais do que isso, a sutileza de sermos, né, no nosso interior, que vai justamente projetar aquilo que servimos como imagem, né, no mundo. Então, naturalmente, é fundamental que a gente dê consciência a tudo o que o externo nos pede, né? Então, generosamente, se observarmos isso com muita acuidade, vamos perceber que, no fundo, tudo concorre para o nosso bem, né? Então, seja ali a nível de dores, né, de sabores, elas vêm retratar como uma forma de campainha, para que possamos agir de forma cada vez melhor, né? Então, aqui trago as leituras diárias para favorecer melhores hábitos entre todos nós, né? Então, vamos lembrar, um corpo físico só é saudável conforme o seu mental é saudável, seu interior, a nível da sua psicologia toda, suas questões emocionais, o seu energético, e lembrarmos sempre o seguinte: o mais importante de tudo, somos aqui um espírito eterno em evolução. Então somos alma, não é? Que estamos desenvolvendo vida num corpo de carne. O que se sugere cuidarmos muito bem de nós mesmos. Cada vez que a gente se cuida melhor, que a gente se respeita naturalmente, é assim que nós vamos tratar o mundo. Logo, se cada um tomasse essa autorresponsabilidade, o mundo seria outro, né? Então, é sobre isso. Vamos ver quem ama mais? Então, hoje nessa sexta maravilhosa, um convite aí ao final de semana, né? Então, primeira semana de fevereiro, já está passando, né, pessoal? Tá voando. Hoje, então, antes disso, inclusive, eu peço a vocês, se você já tá aqui comigo, aproveita e deixe seu joinha, tá, pessoal? Deixa o like de vocês, compartilhem o vídeo com aqueles também que possam gostar. O YouTube vai entender que é relevante, assim ele pode indicar para mais e mais pessoas. Vamos aumentar essa egrégora do bem? Então, é este convite, tá? E ativem o sininho para continuarem recebendo os meus conteúdos. Então, bora lá? 37ª leitura. Projete sua voz para ser ouvido. A sua voz também passa uma imagem e impacta diretamente naquilo que você deseja dizer e, quando você sabe projetá-la de maneira correta em cada momento, consegue ter um maior poder de convencimento. Você já reparou como os jornalistas da TV têm uma maneira diferente para passar notícias alegres e tristes? Pois eles sabem projetar a sua voz para cada momento. A projeção da voz é uma técnica utilizada para que sua voz seja transmitida com clareza, de modo a passar confiança e conforto para as pessoas. E a boa notícia é que é possível treinar isso. O primeiro passo é controlar a sua respiração para um melhor desenvolvimento vocal. Saiba também controlar o limite da sua voz. Não fale muito alto, nem muito baixo. A altura transmite emoções. E o terceiro passo é trabalhar a entonação da voz, enfatizando ou diminuindo de acordo com a mensagem que deseja passar. Quando sabemos como falar e nos preparamos para isso, as chances de sermos ouvidos aumentam bastante. Treine e coloque em prática. Então, pessoal, a partir desta bela leitura de hoje, o convite dela aqui, ao que diz o título, é: projete sua voz para ser ouvido. Naturalmente, o que eu tiro de reflexão disso, logo no início? Se nós temos cautela com o que nós falamos, nós temos autorresponsabilidade. Sabemos que palavras não podem ser lançadas ao vento. Naturalmente, de retorno, nós vamos ter cautela também, não só ao que falamos, mas com o que ouvimos do mundo. Sim,
Então, eu chamo atenção às pessoas nesse contexto qual a humanidade tem vivido, com diversos conflitos no mundo, coisas terríveis vieram já à tona. E transição planetária é sobre isso. Fundamentalmente, é sobre também o objetivo do canal, como nós nos amarmos. Sabemos que estamos muito aquém daquele tão falado amor incondicional. Sim, ele não coloca condições, ou seja, para o humano que se desenvolve a contexto da dualidade, porque nós viemos aprender, né, o nosso desenvolvimento é em reequilíbrio, portanto é dualidade. Então, naturalmente, sabemos que o ideal é o caminho do meio, sim, mas ainda não nos harmonizamos a 100% para isso. Mas sim, é o que desejamos, portanto, o canal. E vocês verão aqui que não tem como falarmos da melhoria de evolução do humano, do seu lado, do intelecto, quanto mais o moral e o ético, se não falarmos de Deus. Deus onde, Gi? Deus dentro de você. Responsabilidade, não só com o que sai, mas com aquilo que entra, a nível do nosso auditivo também. Então, para a melhora da nossa acuidade visual, auditiva, seletiva, a nível da nossa energia, pois nós nos alimentamos também do energético, não só o que entra pela boca. Nós vamos dirigir os melhores recursos para compreender isso. E aqui eu quero deixar um exemplo de uma tomada de consciência que eu fiz lá atrás. Em 2017, comecei a ressonar nos estudos com o professor Hélio Couto. Comecei os estudos de mecânica quântica e física quântica. Só abrindo uma observação, o próprio professor disse que a pessoa, quando está dormindo num sono profundo da Matrix, ao ouvir essas duas palavras que eu acabei de dizer, vai sair correndo, vai picar a mula. Então toma cuidado. Porque quando você começar a estudar mecânica quântica, você vai ver que as suas amizades elas vão se afastar. É porque é o natural, tá? Mas nós não vamos desistir, porque estamos aqui inclusive para a Matrix, para auxiliá-los a descobrir isso também. Então aquele que está no caminho do despertar, o desejo dele é continuar servindo a Deus. Então se ele já consegue enxergar Deus dentro dele, tudo o que ele deseja é mostrar para o outro que ele não precisa ficar aí enraizado na manipulação dessa matrix, e muito pelo contrário, é só deixar a matriz, com Z, gente, a matriz divina, tomar conta dele. Deus não está no externo, Deus ele está dentro de você. E o melhor de tudo, quando você enxerga Deus dentro de você, porque tudo é similar à energia que você emana, volta, né? Tudo é um fechar de fase, você vai ver aqueles que também estão servindo a Deus. E nem tão pouco significa que você vai desonrar aqueles que ainda não enxergaram Deus dentro dele, tá? Muito pelo contrário. Aí que nós vamos continuar firmes e fortes para aumentar, né, esses 33% da humanidade que, ao se dirigirem de fato ao despertar com atos, não apenas com palavras. Então tem aqueles canais os quais vão abrir a boa palavra para serem ouvidos, sim. Mas você só se liberta. Você só se individualiza. Em se tratando de você conseguir se individualizar, encontrando Deus dentro de você, porque Ele vai usar seus dons e talentos para ser o seu melhor ser humano. Então, qual é a forma que você se realiza? Quais são seus potenciais? Primeiro, você deve dirigir a Deus a propriedade da sua autocura. Então, você se cura com essa autorresponsabilidade, logo você começa a despertar e aí para o alto e além. É nessa espiral de luz que cintila o quê? Adequar-se a absorver novas e mais sofisticadas frequências vibracionais em energia. Então você vai perceber que você está para além dessa matrix aqui na 3D. Então a matrix inovelou o humano, não é? Mas você que já está pronto para entender que você é centelha, matriz divina, você não vai ficar preso na matrix, tá? Então você tem o alto poder, se você quiser. Tá certo? Então, abrindo esse adendo aqui, que é necessário. Então, nós não estamos falando de Deus a nível religioso. Não, gente, nem foi Deus que criou religião. Nós respeitamos todas as religiões que existem no mundo, inclusive aquelas que não conhecemos. Se honram a Deus, estão para o bem. Se não honram, não nos causam medo. Então, é isso que a gente tem que dirigir a termo, né? Vamos parar com essa brigaiada, com essa separação só porque o outro escolhe determinado tipo de cultura,
só porque o outro vem de outra etnia, carrega aí outras vivências, outras experiências, lhe apetece servir, mesmo que doutrinariamente, a outra religião, tanto faz. Se ele desonrar a Deus, naturalmente vai voltar para ele, então não interessa, tá? Então, a nível de religiosidade, quando eu falo de Deus, não é sobre religião, tá? Então, vocês não confundam, porque eu sempre vou falar de Deus aqui no meu canal, não tem como, né? Então, no fundo, tudo na vida é sobre isso, né? Voltarmos para ele. Aquele que ainda não percebeu isso, sinto muito. Compaixão eu tenho. E aí, vai chegar seu momento também. E firma nisso, tá? É porque às vezes as palavras elas vêm, e às vezes pode ser num contexto assim, ó, onde fica um tanto complexo, mas é só você respirar direitinho, calar aquela zona de medo do seu cérebro que não te deixa ouvir coisa nova. Naturalmente você vai ver que tem paz, se carrega paz, tem harmonia, se tem essência de Deus, então, e mesmo se não for agora, daqui uns dias volta, só que não sinta remorso, né? Naturalmente, gente, lá em 2017, tornando-me aluna do professor Hélio Couto, ele dizia que se soubéssemos as coisas terríveis que acontecem no mundo, com os grandes empresários, né, que fazem magia negra, que vendem seus préstimos a mamon, empresários do meio musical, do meio hollywoodiano a nível de filme, séries, apresentadores de TV, repórteres, né, jornalistas, né, todos esses que são de uma linha totalmente incoerente com a realidade de Deus. Inclusive há contexto religioso também, tem uns que falam que são cristãos, mas no fundo não são. A Matrix, ela se insinua como se fosse um grande polvo e os seus tentáculos. Então tem tentáculo a nível midiático em todos os conferes que vocês possam dar. A nível de Big Tech, sim, as tecnologias. A nível de Big Pharma, sim, para criar doenças, para te deixar enovelado nelas, para tomar remédio ad eterno, né? Não que os remédios sejam ruins, mas poucos médicos se prezam a fazer você se desmamar dos remédios, né? Então, o que acontece muito comum? Apesar de tomar um remédio, você vai ver que vai estar tomando outros, né? Então, adoece por uma coisa, aí tem os efeitos colaterais, e tem que tratar isso, aquilo. Então, é enovelamento da Matrix, cada um está envolvido de uma forma. Quando nós começamos nesse caminho do despertar, o que acontece? Nós vamos prestando atenção no que o professor Hélio Couto fala. E eu, como sempre muito curiosa que fui, gostava de estudar, pegava mesmo aquilo que ele orientava. Então, além das palestras serem bastante grandes, ou seja, você tem que ter foco, você naturalmente também ouve aquilo que ele recomenda. E eu sempre busquei, né, me aperceber disso tudo. O que acontece? Ele falava, se vocês soubessem o que acontece com aquelas carinhas, né, aqueles rostinhos que ilustram o verso das contas de energia de vocês, vocês não iam dormir. Então, a nível da gente ter fraternidade com pessoas desaparecidas, o que está acontecendo com esse povo? É isso que ele traz na gente, para que façamos essa pergunta. E naturalmente nós vamos ver, né? O mundo, existe uma manipulação aí daqueles servidores de Mamon, de Moloch, com sacrifícios humanos. É isso mesmo que você ouviu. E a nível da realeza, gente. A própria realeza, inclusive, pessoas do clero, tá? Então, indizíveis meios, tanto a âmbito de religião, a nível de política, né? A nível da mídia em geral, cantores, né? Então, não só a área da música, mas a área das artes. Artes também. Tem uns aqui que eu não posso nem citar o nome. Arte mesmo. Arte que, na verdade, desconcerta o humano energeticamente, que, meu Deus, eu acho que precisa até de outra encarnação para poder cuidar. Então, tem uma moça aí norte-americana que, misericórdia, inclusive as pessoas do nível midiático aplaudem ela. Gente, as pessoas estão precisando mais do raio da sabedoria, do amor incondicional de Deus, das artes, das belas artes de verdade. Então, pessoal, cantores, artistas, Hollywood, a maioria está tomada. E eles fazem uma hipnose coletiva, não só a nível do inconsciente coletivo que rege a humanidade, mas do inconsciente coletivo também, individual, na verdade, daqueles artistas. Tiveram muitos artistas que tentaram falar isso pra gente. E o que aconteceu com eles? Quando eles davam com a língua nos dentes,
Hoje, graças a Deus, isso não precisa mais. Os alunos do professor Hélio Couto, por exemplo. Então, todo mundo, no fundo, sabe. Alguns passam até despercebido, não se incomodam com isso, mas isso me incomodou lá em 2017. E quanto mais eu falava, mais afastava as pessoas. Elas não estão prontas para isso. Gente, agora mesmo, e por que eu tô falando isso? Para analogia do que a gente falar e do que a gente ouvir. Tenhamos cuidado, porque temos a total responsabilidade sobre a nossa vida. A quem você está dando valor em ouvir? A prestar conhecimento? Presta atenção, gente. Nesse exato momento tem pessoas vendo canais de fofoca. A fofoca é um crime hediondo para os emissários de luz, né, para planetas evoluídos, tá? A fofoca é um crime hediondo. É um crime hediondo. E aqui também, né? Só que assim, ainda não foi conferido como hediondo, mas na consciência da pessoa, quando a pessoa desencarna, se ela foi fofoqueira, nó. Gente, vamos tomar cuidado. Então hoje já romantizaram, né? Tem programas de fofoca. Tem programas que enjaulam algumas pessoas, prendem elas lá. E aí, para todos os efeitos, aquilo é pão e circo, né? E ai daquele que não concorda com isso, porque no fundo é isso, pão e circo. Então existe cortina de fumaça para todo lado, a nível de um governo, né? A nível de um sistema jurídico, de todos os modos. Só que agora eu quero chamar aqui a consciência ao seguinte. O presidente norte-americano Donald Trump liberou mais de 3 milhões de páginas, demonstrando aí crime daquele cara que estava preso e ó, nele mesmo. Aliás, eu duvido que ele fez isso, né? Mas é o que falo. Então, o Jeffrey Epstein, e hoje você vai encontrar N canais falando disso. Lá em 2017, quando eu comecei a observar essas coisas, eu comecei a passar mal do coração. Pois tem crimes lá horrendos que você não imagina que a humanidade tem capacidade, que o humano, né, tem a capacidade de fazer aquilo. E existe. Gente, existe aquilo muito mais fortemente, não só aqui nas Américas, tá? Mas o local onde mais desaparecem pessoas do mundo é os Estados Unidos, é o México, se não me engano, e é o Brasil em terceiro. Não sei se ainda tá aí necessariamente nessa ordem no ranking, mas isso é um absurdo. Isso acontece na Ucrânia, isso acontece para todo lado do mundo, todo lado, né? Então não vou ficar aqui dando nome aos bois, porque é tudo. Todo lugar tem tráfico humano para poder potencializar, né? Esse maquinário de Mamon. Todo lugar no mundo tem. Então, isso envolve não só o desaparecimento de adultos e de mulheres da área da beleza, né? Muitas modelos, inclusive, mas homens, tudo quanto é forma de atrocidade. Gente, em todos os continentes não tem aquele que se salva. Inclusive isso é muito feito também na África, tá? Então muitas vezes as pessoas ficam com dó e eu falo, gente, quem tem dó discute com Deus. Lá existe um engendramento de Mamon terrível. Lá as pessoas fazem magia negra em seus próprios terrenos. As pessoas não têm cuidado com o que fazem, né? E aí depois não sabem por que estão na escassez. Não só na escassez financeira, mas a escassez mental, escassez emocional, escassez energética. Escassez é um humano que não vê prosperidade. Porque se ele é vítima, né, naturalmente ele é escasso. Agora, se ele entende que tudo conclui que Deus está em tudo e não há uma folha seca que caia de uma árvore sem que Deus permita. Aquele que tem dó discute com Deus. Mas sim, se você quer continuar no vitimismo, você tem medo. E adivinha os adoradores de Mamon, o que é muito comum entre eles? Óbvio, não é nem dizer o que é muito comum. É o padrão daquele que está em sono profundo na Matrix. Medo. Medo. Se você tem trauma, você tem muitos medos incrustados, mesmo que não sejam medos conscientes, mas você tem medo. Todos nós temos, gente. Só que uma questão é você deixar esses medos controlarem você, a nível de um vitimismo, de você ser manipulado por uma Matrix, ao invés de querer se voltar para a matriz divina, que é Deus redivivo em você.
E ele só tá esperando uma boa chance para mostrar para você suas verdades. Quando você se cura, logo você ajuda a iluminar o mundo, tá? Sem a presunção de você mudar o mundo. Você não muda o mundo, eu repito aqui sempre. Você muda você. Você só tem potencial para mudar você, porque o arbítrio é livre. Você não vai poder fazer isso com a vida de outra pessoa. Mas você deixa um legado, igual o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia dos ingleses. Não é, gente? Então aqui só um exemplo. E por que eu cito Mahatma Gandhi? Porque o espaço onde o Hélio Couto trabalha lá em São Paulo é o espaço Mahatma, em homenagem a ele. Então, gente, o meu convite aqui hoje é: projeta sua voz para ser ouvido de fato. Então, mais do que ser escutado, e mais do que se você já projeta sua boa palavra na sua voz, você também projeta seu ouvido para não ouvir qualquer coisa. Tem gente que nesse exato momento fomenta injúria e discórdia, guerras pelo mundo. Sabe por quê? Porque tem treva dentro. Vamos lembrar que nós só enxergamos aquilo que é reflexo nosso. O mundo, o outro, o externo é um verdadeiro espelho daquilo, né, que tem dentro da nossa alma. O mundo é o espelho que vai refletir o que é você. Se você só vê guerra, você só tem guerra dentro. Trata isso. Senão você não vai conseguir sair dessa 3D. A Matrix renovelou o humano na 3D. A nível de quê, gente? Emoções e energia. Agora eu te falo, olha o tanto que, naturalmente, muitas pessoas agora vão estar conectadas com o caso aí desse tal Jeffrey Epstein. Só que aí, ao ver aquilo, vocês vão ver o quão chocados vocês vão ficar. Toma cuidado, porque senão vocês podem ficar mais revoltados, porque esse tipo de coisa, gente, gera revolta. Só que se você for inteligente, o que você vai fazer? Vai recolher-se a significância que você só tem a Deus. E não vai querer mudar o mundo. Você vai se mudar para melhor e vai falar, cara, isso que eles estão falando é verdade? Como que eles tiveram coragem de fazer isso? Não, eu não vou prestar meus ouvidos para ouvir qualquer música mais. Gente, vocês sabiam que vocês são manipulados até por música? São manipulados por música. O próprio David Hawkins trouxe uma escala que diz que cada emoção aí, né, vai carregar a sua própria frequência vibracional. Então, nós somos sim esse ser complexo. E se somos complexos, assim como Cristo convidou nós, devemos tomar consciência da propriedade de quem nós somos. O grão de mostarda tem consciência de quem ele é, por isso a sua fé nisso o faz ser sempre um grão de mostarda, que vai dar uma árvore de mostarda. E nós somos humanos, mas o que confere sentirmos-nos humanos completos, íntegros? Como você faz para se integrar? Saia dos medos, tenha coragem de ser quem veio para ser. Como? Trata seus paniquitos. Trata suas emoções mal trabalhadas. Trata o probleminha que você teve lá atrás. Trata as suas questões de medo do futuro. Trata o seu aqui e agora, o seu adoecimento. Tudo que você adoeceu na carne já está adoecido no mental, no emocional e no energético. Então seus corpos sutis é que dão valor nitidamente ao que você é capaz de ser, saudável ou não. Se você é doente da mente, daqui uns dias, para além de uma depressão, você pode fazer coisas terríveis. Você pode até mesmo desenvolver uma doença. Gente, todas as doenças é você que carrega, mano. E mais do que carregar, foi você que criou. Então, até quando? Você já não está satisfeito em sentir isso, não? Mostra para Deus que agora você já está pronto para aprender pelo amor. Se perdoa. Não tem como encontrar o amor sem o perdão. Saia da doença. Entenda que a dor, a doença, é só uma campainha para você se voltar para o centro, o caminho do meio, Deus. Aí você vai parar de refletir treva, onde vai. Porque tem gente que só enxerga treva, né? E não é fácil, viu, gente? Desde 2017, os quais meus estudos, né, começaram, me desenvolveram um valor humano que, poxa vida, tiveram momentos que, nossa, é terrível. Naturalmente, depois veio aquele acontecimento de 2020. Aí, então, todo mundo que já estava no caminho do despertar, né, pensou, nossa, agora o povo desperta. Se vitimizaram mais ainda. E pior do que isso, agora com requinte de ignorância. Aí eles começaram a acreditar em tudo que a mídia fala.
E aí, gente, vocês, inclusive, pouco vão ver as verdades sobre esse caso do tal Jeffrey, viu? A nível midiático aberto. Vocês só vão ver isso em canais, né? Que não são teias da Matrix, não, tá? Aqueles que estão prontos para falar isso são pessoas idôneas, tá? Se a gente fala em nível midiático, sinto muito, com todo respeito a quem trabalha para Mamon. Mas não, vocês não vão encontrar verdades. Então, esses canais abertos não estão servindo para muita coisa. Tem até um dos meus mentores de estudo que ele fala que aquela besta do Apocalipse, né? A meretriz em cima da besta é a mídia. Ela tem ali, né, alguns braços de alavanca que vão desconcertar o mundo. Já não basta tudo que já foi feito. Só que aí eles querem levar mais ainda pro buraco. Então, gente, só para deixar bem claro, se você tá preso no ódio, se você tá preso no pânico, se você tá preso na doença, se você tá preso na confusão, se você tá preso no medo, você tá sendo manipulado pela Matrix. Então, gente, para fazermos um resumo aqui de hoje, vamos tomar cuidado com a boa palavra falada, assim como aquilo que a gente ouve, e mais do que aquilo que a gente se alimenta com a boca, pelos olhos, pelos ouvidos, né? É no sentir da glândula pineal, ajudando você com a abertura do seu coração ao que é de fato fidedigno às obras divinas. Não se detenha em locais inadequados mais. Observa a frequência vibracional a qual está pairando próximo a você. Então vamos tomar cuidado. Porque que quanto mais pessoas sabem disso, melhor, porque elas se libertam. Quanto mais despertos, melhor é para Deus, tá certo? Então é sobre isso. Gente, como sempre, o assunto ficou até um tanto pesado, né? Aqui caiu até energia, mas espadas erguidas de Arcanjo Miguel. E bora lá, que Jesus nos ilumine os recursos aí no final de semana, né? Então, pessoal, para quem esteve aqui comigo, gratidão profunda, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. E como sempre, Namastê. Gente, novamente me perguntaram o que é Namastê. Namastê significa Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. Então, isso vem do hinduísmo, mas é uma forma maravilhosa. Para mim, é a top. Porque no fundo eu digo, eu não quero honrar ego de ninguém. Eu honro ao Deus que, similar ao que tem dentro de mim, assim reflete. Tá, gente? Sabedoria, sem crítica, sem julgamento. Então, é sobre isso. Beijos.